Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a urgência do homem e o tempo de Deus. A palavra está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. Nós vamos ler duas histórias na mesma caminhada de Jesus. Diz a palavra de Deus: o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi. Quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Uma leitura um pouco mais longa, mas o que Deus nos mostra aqui é uma coisa importante. Jesus estava fazendo pregação do outro lado do mar da Galileia, do lago, e veio, estava cansado, já tinha passado por uma tormenta no barco, tinha dormido no barco, os discípulos assustados o acordaram, ele mandou parar o vento e as ondas. Então era um espaço de cansaço, porque Jesus foi um homem completo como nós, então ele também cansava, tinha sono, tinha fome, todas as necessidades que os homens têm. Esta foi uma condição dele como o Nosso Senhor aqui, encarnado em forma de homem. Quando o Verbo se fez carne, ele
assumiu todas as dificuldades do ser humano, não é? E então ele voltando de lá, agora imagina, a sinagoga, ela ficava na outra ponta da cidade. E o mestre, um dos grandes chefes da sinagoga, chamado Jairo, que vamos lembrar primeiro que o pessoal da sinagoga, normalmente eles tinham uma certa aversão pela pregação de Jesus. Ele era um homem que muitas vezes estava mais a favor dos chefes do templo em Jerusalém, né, e da forma como os da sinagoga pensavam. Mas esse Jairo havia desenvolvido uma fé pelo que ele sabia existir de Jesus. Então ele saiu do outro lado da cidade, não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, tinha uma rua grande, maior, e que chegava até a beira do mar. E aí, numa pequena rua paralela, ficava o porto e lá estava Jesus. E ele teve que ir até lá, mas num momento de urgência extrema para ele. E chegou lá, ele encontrou uma grande multidão. Eu imagino que ele, para conseguir atravessar aquele público que estava ali aguardando Jesus, ele teve que fazer um grande esforço. Ele estava com muita pressa. Por que ele estaria com pressa? Quando ele conseguiu chegar perto de Jesus, ele se atirou nos pés e insistentemente, a palavra diz, ele mais de uma vez ele pediu: vem comigo, porque a minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Era uma ânsia, uma urgência que estava no pedido daquele homem. Ele realmente tinha muita pressa. Imagine vocês havendo a possibilidade de curar um filho que está à morte, né, a urgência que um pai dá a isso. E Jesus saiu com ele, então Jesus atendeu aquele pedido e foi com ele, caminhando ao lado dele. E não podia ir muito rápido. Por que não? Porque toda aquela multidão que estava em torno do barco vinha junto, então vinha, seguia comprimindo, apertando Jesus. Eu imagino a Jairo tentando puxar Jesus pela mão: vem, vamos logo, a minha filha está doente. E Jesus ali caminhando no meio daquele povo. E aí eu quero agora imaginar como aumenta o sentimento de urgência de Jairo quando aquela mulher enferma, uma mulher que já havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Vamos falar um pouco sobre o que era uma mulher naquela época, durante o seu ciclo menstrual. Deus, na lei, havia criado uma regra para proteger a mulher, porque os homens eram muito agressivos, eram muito selvagens. Então ele criou uma norma na lei que foi colocada lá então desde o tempo do Pentateuco, lá em Moisés, que as mulheres menstruadas deveriam ser consideradas impuras. Mulheres que estavam sangrando deveriam ser afastadas para a proteção delas. Então chamou isso assim: ela é impura, não pode ser tocada por nenhum homem. E as mulheres se reuniam na tenda das mulheres lá, onde ficavam se resguardando até que o ciclo passasse. Mas o ciclo tem um momento que o ciclo menstrual para e a mulher volta à atividade normal, não é? E essa mulher, depois de 12 anos, ela ainda estava menstruada. Imagine isso, a mulher tinha um ciclo, uma hemorragia continuada, ela estava permanentemente impura na vista daqueles homens, daquelas pessoas todas, porque aquilo que era uma lei para proteger as mulheres da selvageria dos homens, da forma como os homens atuariam, se não fosse esse alerta de Deus para proteger as mulheres que estivessem no ciclo menstrual. Mas isso se passou com o tempo, tornou-se um tabu, uma coisa meio pejorativa sobre a mulher. E essa mulher, ela estava sobre essa visão, né, de que ela era uma mulher impura. Então a impureza dela dava-se apenas em função dessa doença, e as pessoas a ignoravam. Mas ela, que uma vez tinha posses, a palavra diz que ela contratou médicos, tentou tudo que era possível de conhecimento humano naquela época, chegando a gastar tudo quanto possuía
sem, contudo, nada aproveitar, e antes, pelo contrário, indo a pior. Então ela contratava pessoas para resolver o problema dela, pagava médicos. Imagino que tomava todo tipo de chá que alguém dissesse que era bom. Imagino que todos os médicos que ela pôde pagar estiveram em contato com ela, mas ela não se curava. E há 12 anos, a palavra diz, ela estava desse jeito. Quando ela viu a passagem de Jesus naquela rua, enquanto Jesus e aquela multidão se dirigia para a casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga, ela pensou nisso. Se eu tocar na veste dele, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então ela tentou, mas é uma tentativa bastante difícil. Imagine entre homens, fortes e grandes, uma mulher debilitada, pequena, fraca, tentando se esgueirar por entre aqueles homens que a ignoravam, a achavam impura, trancavam o caminho, e ela mesmo assim. Eu imagino que uma grande parte desse trajeto dela na rua para conseguir chegar em Jesus, ela deve ter feito de 4 pés por baixo das pernas daqueles homens, porque ela não tinha condições físicas de disputar um espaço em pé com aqueles homens se acotovelando. A palavra diz que a multidão apertava Jesus, que Jesus era pressionado, aqueles homens comprimiam Jesus, todos queriam estar próximo dele. Mas de repente, Jesus parou. Eu quero que vocês imaginem agora o Jairo com pressa. Jesus estava andando devagar, não conseguia acelerar o passo no meio daquele povo, e de repente Jesus para de andar. O que ele pensa? Vamos lá, minha filha está morrendo, vamos lá, minha filha está morrendo. Mas Jesus parou e fez a seguinte pergunta: quem me tocou nas vestes? E aí não aparece ninguém. Os discípulos dizem: mas mestre, está todo mundo te tocando, as pessoas estão te empurrando, todos estão te tocando. E aí Jesus diz: não, mas alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Aquela mulher tinha tocado a veste de Jesus, a orla, diz a palavra que a orla da veste é aquele cordão que os judeus usavam, que ficava pendurada numa corda amarrada, e aquela ponta da orla, naquilo ali a mulher agarrou. E quando ela agarrou, o sangue da hemorragia estancou-se imediatamente, diz a palavra, lá no versículo 29. E ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Mas Jesus perguntava: quem me tocou nas vestes? E aí olhava ao redor para ver quem fizera isso, parado, olhando, procurando. E a mulher era uma mulher que ela também via-se naquela regra, aquele tabu que os judeus tinham, né? E ela também sabia ser uma mulher impura dentro daquelas regras. E então ela tinha medo, e ela atemorizada e tremendo. Aí uma pergunta: Jesus não sabia que tinha sido ela? Claro que Jesus sabia. O que Jesus queria mostrar com isso? Queria que ela confirmasse aquilo que ela tinha feito. Porque é necessário, além de dizer eu quero que Jesus me toque, ou eu quero tocar em Jesus, Jesus também quer que a gente se identifique como: eu fui que toquei, eu que pedi o toque, foi eu que toquei em Jesus. Então ela olhava ao redor, Jesus ali, aí a mulher aterrorizada, com medo daquele preconceito todo, mas também ela estava ciente do que tinha acontecido com ela, da cura que naquele momento, instantaneamente aconteceu com ela. Ela veio, prostrou-se na frente dele. Nesse momento os outros abriram o caminho, porque existia um poder de atração, alguma coisa que abriu alas, e a mulher conseguiu chegar diante de Jesus, ajoelhou-se e declarou toda a verdade. Fui eu, Senhor, que toquei na sua roupa. Eu estava sofrendo há 12 anos. Contou para Jesus essa história, então serviu como um testemunho para os outros, porque ela contou na frente de todos aqueles homens: eu fui considerada impura por 12 anos, porque de mim essa hemorragia era constante, porque eu enfraqueci, porque eu gastei todo o meu dinheiro. Contou a ele, diz a palavra, no versículo 33, toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou,
vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus também estava dizendo para ela: filha, tu se arriscou, tu fez uma coisa difícil de ser feita, tu cruzou no meio desses homens todos que te consideravam de forma preconceituosa como uma mulher impura, tu venceu, arrumou forças nessa tua fraqueza para conseguir chegar perto de mim. Imagino te arrastando no chão para conseguir tocar na minha orla, tocar na minha veste. Então, tu fez isso porque a tua fé é forte, é grande e sem medo tu chegou aqui e se arriscou pela tua fé. Por essa mesma fé que te salva, vai e fica livre do teu mal. A partir desse momento, ela que já havia sido curada, estancada a hemorragia, ela teve certeza absoluta que nunca mais sofreria daquele mal. Depois de 12 anos. Agora, vamos voltar para a história do Jairo. E Jairo, ali, desesperado, ansioso, aflito, ele não queria saber daquela mulher ali. Ele até deve ter pensado, mas se faz 12 anos que ela está desse jeito, o que tem que esperar mais uma hora? Ele deve ter pensado isso. Por que Jesus para conversar, ficar conversando com essa mulher, querendo descobrir quem é que tocou na roupa dele, se ela está assim há 12 anos? Esperasse mais uma hora? A minha filha não. A minha filha, que por acaso também tinha 12 anos, a menina também tinha 12 anos. A minha filha precisa que ele atenda agora, porque na visão humana, na visão dele, ele um religioso da sinagoga, a visão dele é assim, ele acreditava que Jesus poderia impedir a morte, né? Mas ele tinha pressa para que ela não morresse, porque ele também, a fé do Jairo não era tão profunda quanto dessa mulher que se arrastou pelo meio dos homens para tocar na veste de Jesus. A fé que Jairo tinha era uma fé menor, era uma fé assim voltada mais para aquela questão egoísta de que eu não posso sofrer, minha mulher não pode sofrer perdendo a nossa filha. Jesus tem que evitar a morte dela. Mas Jesus estava ali, né? Daquele jeito, caminhando devagar, forçado pelos homens, ainda para conversar com aquela mulher. Ele ficava desesperado. E Jesus ainda estava falando com essa mulher, diz a palavra, no versículo 35, que Jesus ainda falava com a mulher, ainda estava ali conversando, provavelmente dando um exemplo a mais, mostrando mais alguma coisa, porque ele sempre fez questão de colocar a palavra de Deus em qualquer acontecimento, em todas as oportunidades, e ele estava ainda falando, diz a palavra, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram para ele: olha, tua filha já morreu, não precisa mais chamar Jesus, não precisa incomodar ele mais, a guriazinha já morreu. E aí o Jairo, imagina, o Jairo deve ter se desesperado, se atirado no chão, né? Tentado de alguma forma, em desespero, começar a chorar ou gritar ou rasgar a roupa, tirar a areia por cima. Mas nessa hora inverte. Antes ele estava puxando Jesus, ele queria que Jesus viesse, Jesus estava no meio daquele povo. Agora mudou. Agora que a filha já veio a notícia da morte da filha, Jesus não se importou com tal palavra, diz assim, sem acudir às palavras. Aí ele disse para o chefe da sinagoga: olha, não tema, só crê somente. Quer dizer, não precisa ter medo, tenha fé, não tenha medo, Jairo, tenha fé. E aí nesse momento ele fez aquilo que o Jairo queria que ele fizesse antes, mandasse todo aquele povo embora, vocês fiquem aí que eu tenho que socorrer a menina. Mas para o Jairo já era tarde demais, mas foi justamente isso que Jesus fez. Jesus disse assim: olha, agora vocês ficam todo mundo aí, pare de me seguir, e chamou o Pedro e os irmãos Tiago e João, e ele mais esses 3 discípulos foram com o Jairo para a casa dele. A palavra diz no versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, tinha um pessoal lá, um monte de gente, tinha gente com flauta, tinha os pranteadores, tinha outras pessoas, talvez mais entendidas em morte do que Jesus, que entende muito de vida, e que disseram lá, né? Olha, agora não adianta mais, não sei para que tu veio, ela já está morta, imagina.
digamos que um médico dissesse isso, tivesse testemunhado, atestado a morte da menina. Um daqueles médicos, e Jesus, que era um mero carpinteiro e andava junto com um pescador, chega lá e diz que ela não está morta. O que o médico diz? Não, mas eu vi, ela está morta, e tu que nem viu, está dizendo que ela está viva? Né? Mas Jesus não se importou com isso, e aquelas pessoas começaram a rir de Jesus quando ele disse: não, mas ela não está morta, ela só está dormindo, ela não está morta, só dorme. E começaram a rir dele, e eu fico imaginando que tipo de sentimento deve ter passado ali no coração daqueles homens que estavam junto com Jesus. Jesus sabia que isso estava acontecendo, que aconteceria, e talvez até julgasse necessário para mostrar o poder de Deus operando nessa hora. Mas aqueles outros homens ficaram pensando: pô, mas eles estão rindo de Jesus? Rindo de Jesus? Jesus veio aqui de boa vontade agora para fazer uma obra e eles estão rindo dele. Mas Jesus também despediu eles: olha, vocês vão fazer o seguinte, saiam todos daqui, não quero ninguém dentro dessa casa, vão para fora, vocês que estão rindo, vocês que atestam morte, vocês que estão com as flautas, os pranteadores que vieram para chorar no velório, podem ir todo mundo embora, podem ir embora. Pegou os 3 discípulos que vieram com ele, não é? O João, o Pedro, o Tiago e o João, e o pai e a mãe da menina, e vieram e entrou onde ela estava, naquele quarto, onde ela supostamente estava morta. E aí Jesus entrou, sentou-se na beirada da cama, pegou a menina pela mão e disse a ela: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, como aquela senhora sofria há 12 anos, né? Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse de comer a menina. Jesus disse: olha, vocês não precisam espalhar isso para ninguém, não precisa fazer um alvoroço por causa disso, não precisa, eu já tinha dito antes que ela estava dormindo mesmo, pode deixar por isso mesmo. Mas se nós voltarmos no Evangelho de Mateus, a mesma história tem um outro fim. No capítulo 9, no versículo 26, falando sobre o mesmo fato da cura da filha de Jairo, diz assim no versículo 26: e a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Quer dizer, apesar de Jesus ter pedido expressamente que ninguém soubesse, quem eram aqueles que estavam lá antes da entrada de Jesus? Era um bando de fofoqueiros, gente que estava lá buscando o assunto. Eles estavam loucos para sair dizendo que a moça morreu, que a menina tinha morrido, mas agora eles saíram para contar: a menina tinha morrido, mas Jesus ressuscitou a menina. Então, é uma sequência de fatos de ressuscitar, né, na vida de Jesus. Essa menina, Talitá, era uma delas. Essa filha do Jairo foi ressuscitada por Jesus. Então, por que é que nós vamos falar na urgência do tempo? Primeiro, para Deus não importa se nós pensamos num tempo que consideramos ser urgente, que tem que ser agora, nesse momento. Essa senhora já havia sofrido 12 anos e Deus sabia desse sofrimento. Óbvio, Deus sabe todas as coisas, mas havia uma necessidade de que esta mulher passasse por esse período de 12 anos de sofrimento, para um dia ela mostrar, né, ela ser um instrumento de mostrar a glória de Deus agindo na vida dela. E por causa da força da fé dessa mulher, ela conseguiu curar-se naquele toque na orla. Então, o que nós podemos pensar? Será que Jesus não poderia realmente ter dito a ela: olha, agora eu não posso te atender. Agora eu não posso te atender porque eu tenho que correr lá na casa do Jairo. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus diria assim: olha, eu não posso te atender agora porque eu tenho que atender o outro caso ali adiante? 12 anos de sofrimento. Será que 12 anos de sofrimento não era demais para a vida daquela mulher? Será que realmente aquela mulher ela não tinha mais urgência de ser curada
do que a menina que estava morta já? E por que é que Deus não teve pressa antes da notícia da morte? O que Deus quis mostrar para Jairo? E disse para ele, olha, não temas, tenha fé apenas. Por que não saiu correndo? Já que o Jairo estava esperando ele chegar no barco no meio daquela multidão. Era uma distância longa entre o porto e a casa. A sinagoga, depois a casa do chefe. Era a última coisa no caminho ali. Primeira parte, então, quem vinha do porto tinha que fazer toda aquela jornada. E no meio dessa jornada, Jesus para, atende uma mulher que sofria há 12 anos e depois entra na casa de Jairo para ficar ali também, atendendo dessa vez um outro caso de uma menina. Só que essa teve 12 anos de vida, né? E aí morreu. Jesus a ressuscitou. E a outra senhora, não se tem aqui notícia de quanto tempo de vida ela tinha, mas os mesmos 12 anos de vida da menina, ela tinha de morte. Eram 12 anos que ela tinha uma morte viva, uma morte na carne. Ela estava sangrando, estava magra, estava doente. Ela estava impura, considerada impura pela legislação que foi dada por Moisés, porque uma mulher que sangrava era considerada uma mulher impura. Então ninguém queria ficar perto dela, as pessoas enxotavam ela. Enquanto ela tinha dinheiro, houve aquele que ainda se aproximou, mas quando terminou o dinheiro e ela ia de mal a pior, não estava na hora dela, depois de 12 anos de sofrimento. Quantas vezes ela deve ter orado a Deus? Quanto tempo ela esperou até que Jesus passasse naquela rua, não é? Então, assim, o que parece urgência para Jairo era, na verdade, uma necessidade de recuperação de 12 anos de sofrimento da outra pessoa. E Jesus atende a todos, ele atende a todos. Então ele não deixou de atender o Jairo, mas não com aquela urgência que ele queria. Mas aí para Jairo, Jesus mostrou que ele é capaz de recuperar qualquer coisa na vida de qualquer um. Ele mostrou, Jairo, eu curei aquela moça, agora tua filha se levanta. Tu não precisa contar isso para ninguém, mas tu, Jairo, deve saber, deve observar. Tenha fé apenas, não tenha medo. No livro de Jó, quando Jó fazia as suas reclamações, ele disse assim, aquilo que eu mais temia me adveio. Quer dizer, aquilo que eu temia, o medo que eu tenho, termina acontecendo na minha vida, porque se ficar pensando com medo em alguma coisa, isso tem uma grande possibilidade de acontecer, porque a fé é o contrário do medo. A fé é uma certeza absoluta que aquilo vai dar certo, que Deus vai agir. E o medo é o contrário. Ele tinha medo que a menina morresse, e Jesus queria que a menina morresse, para poder ir lá e mostrar para ele, olha, agora que essa menina morreu, eu vou te devolver ela, para mostrar que o tempo, a urgência do homem, não é o tempo de ação de Deus. Então nós às vezes achamos que aquilo é muito urgente e muito importante, e Deus usa isso para nos ensinar outras coisas e nos provar, depois que passa todo o perigo, depois que nós conseguimos resolver aquela questão, que com a ajuda de Deus nós temos aquilo solucionado, nesse momento nós entendemos que não era tão grave assim. Imagine Davi, quando ele quis lutar com o gigante Golias, e Saul primeiro disse para ele, não, tu é um menino, tu é fraco, tu é muito leve, não adianta, olha o tamanho daquele homem, daquele gigante lá. Aí ele disse, não, mas o rei, eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso, na hora que eu estava lutando com esses bichos, parecia que ia ser minha última luta. Mas Deus estava lá e me deu vitória. Agarrou o leão pela barba, sangrou ele, né? Lutou com o urso, o leão havia abocanhado uma das suas ovelhas, foi lá, tirou a ovelha da boca. Então assim, cada vez que nós passamos por uma dificuldade, parece que aquela dificuldade é a maior dificuldade que nós enfrentamos em toda a nossa vida. Até que passa. E aí, amanhã ou depois, nós vamos enfrentar outra dificuldade. E aí, se não agirmos com fé e tivermos um medo substituindo a fé, vamos normalmente nos desesperar de novo, achando que aquela ali é a última luta da nossa vida, porque
não temos jeito de vencer. Mas se a fé, isso que Jesus diz para ele, não tema, tenha fé apenas. Ah, mas ele já disse, a minha filha já morreu, nem precisa mais ir lá. Não, agora eu que vou lá. Antes estava me puxando para mim ir, e agora te avisaram que ela morreu, vamos lá. E chegou lá, ele disse para aquela multidão de fofoqueiro que estava lá, de pessoas que se julgavam entendidas em morte, naqueles outros que estavam lá para prantear, ou outros que levaram flauta, né? Estavam lá e riram dele, riram de Jesus. Por quê? Porque para eles também era impossível. Como é que alguém que entende de morte, um médico, e viu, aí vem um carpinteiro que anda de barco com os pescadores e diz, não, ela não está morta, e ele nem viu. Então como é que vamos entender isso? Mas Jairo substituiu o medo pela fé. Substituiu o medo pela fé, concordou com Jesus em tirar as outras pessoas dali. E ele, Jairo e a esposa dele, a mulher dele, junto com os 3 discípulos, chegaram no quarto. Jesus disse para a menina, deu uma ordem para a menina que ela levantasse, e ela levantou, né? Às vezes tá mais adiantado esse processo de morte, como por exemplo a viúva de Naim estava no funeral indo para o cemitério. Aí Jesus viu aquela tristeza que estava ali, o filho único morto daquela mulher de Naim, também encostou a mão no caixão e disse, levanta-te, rapaz. O rapaz levantou-se e ele devolveu aquele jovem para sua mãe. E interromperam aquele funeral, aquela caminhada para o cemitério, e o menino estava vivo. E temos ainda um outro caso que todos devem conhecer, Lázaro. Quanto tempo um corpo humano sobrevive num calor dentro de uma toca de pedra, dentro de uma caverna, fechada, sem ar? Quanto tempo? 24 horas o corpo começa a deteriorar. Já não tem mais, o cérebro já começa a derreter, todos os órgãos estão endurecidos, o sangue fica uma pasta por dentro dos vasos, né, das veias e artérias. 48 horas depois já começa a brotar do intestino aquelas bactérias que começam a inchar o corpo, né, formação de gases. 3 dias depois é pior. 4 dias arrisca, dependendo do calor, já está estourando aquele líquido, né, gerado pelo corpo morto, né, já deveria estar correndo por algum lugar, nariz, ouvidos. Pois é, 4 dias. Qual é o tempo que Jesus precisa para recuperar alguém? Pois em 4 dias, Lázaro estava morto, né? As irmãs disseram, não, mas nem adianta mais, por que tu não veio antes? Parecido com Jairo, né? Só que não foi tão imediatamente após a morte. Jesus estava mais longe, quando chegou já faziam 4 dias que ele estava enterrado. Mas Jesus disse para aqueles homens que estavam lá, removam a pedra, né? Aí se faz outra pergunta, mas com todo esse poder, por que Jesus não simplesmente levantou a mão e fez a pedra rolar com o poder dele? É porque tem coisas que não é Jesus que tem que fazer, que é o homem que tem que fazer. Tirar a pedra do caminho não é Jesus quem faz, mas os homens tiraram a pedra do caminho, Jesus pôde operar. Chegou na porta e gritou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro, 4 dias depois da morte, levantou-se do seu leito e veio todo enrolado naquelas faixas que os judeus cobriam, né, tipo múmia, enfaixado, né, onde botavam óleos e faziam um tratamento ali antes dos enterros, e ele saiu enfaixado para fora, tira as faixas dele e o Lázaro estava vivo. Então assim, qual é a urgência que o ser humano tem quando pede alguma coisa para Deus? Sempre nós pensamos que tem que ser para agora. Então se nós oramos de manhã e de tarde não aconteceu nada, nós podemos ficar desesperados e dizer, mas eu já orei, Jesus não faz nada, Deus não me socorre, não faz nada. Passa outro dia de novo e esse pensamento, mas eu já orei, já pedi, já orei 10, 30 vezes. Mas é isso, porque nós normalmente estamos orando com medo, como Jairo, pedindo com medo. E Jesus diz, não tenha medo, crê somente. Ou em outras palavras, tenha fé,
Aliás, Jairo não tinha acabado de ver a fé daquela mulher? Talvez não, porque ele não estava preocupado com o que Jesus falava ali no final, quando ele dizia: vai, mulher. A mulher do fluxo recebeu essa mensagem de Jesus: vai, porque a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do mal. A fé tem que ser o substituto do medo. E o tempo de Deus, quando nós solicitamos alguma coisa com fé, sem medo, Deus vai agir no tempo certo. Nós podemos ter certeza. Morreu o emprego, não tem mais, porta fechou, pois Deus no tempo certo Ele vai abrir outra porta, ou vai abrir a mesma porta, vai abrir outra porta. O tempo escoou e uma doença grave nos atingiu, pois no tempo certo, sem medo e com fé, no tempo certo, Deus vai operar. Porque as promessas que Deus faz para a nossa vida, todas elas se cumprem. É impossível que, se mantivermos a fé no lugar do medo, é impossível que todas as promessas de Deus não se cumpram em nossa vida. Deus não deixa nada pela metade. Depois que Ele começa uma obra na minha vida e na tua vida, Ele vai até o fim, Ele conclui aquela obra. Desde que a gente possa agir dessa forma que Ele ensinou aqui o Jairo. Calma, sossega, não tenha medo, tenha fé, crê somente, crê somente. Eu estou indo lá, eu estou chegando. Ah, mas antes que ela estava viva, tu já podia ter feito alguma coisa. E Jesus poderia até responder para o Jairo: Jairo, eu poderia tê-la curado lá do porto. Era só eu estender minha mão. Lembra daquele oficial romano que também teve em casa um funcionário dele lá, um auxiliar que morreu? E aí ele foi lá e me disse: só estende a mão, só dá ordem para os teus anjos que eles vão lá e resolvem o problema. E aí Jesus disse: assim seja feito então. E lá na casa dele o menino se curou. Ou como a filha daquela mulher cananeia que implorava pela ajuda de Jesus, e ele lhe disse: mas eu tenho que dar comida para os meus filhos, né? E tu não é nem da minha família, não é nada. Ela disse: não, mas até os cachorrinhos eles recebem das migalhas de seus donos. E aí Jesus entendeu que aquela mulher tinha fé necessária e suficiente. E aí ordenou, e aquela filha da cananeia que estava em casa imediatamente foi curada, porque ela estava possessa de demônios, né? E Jesus, dali onde estava, curou ela. Jesus, dali onde estava, curou o servo do oficial romano. E poderia ter também feito a mesma coisa, curado a filha de Jairo, lá do porto onde ele estava no momento em que ele pediu. Mas o tempo de Deus era necessário que isso tudo acontecesse no caminho, e Deus sabia que aquela mulher viria, sabia que aquelas pessoas estariam comprimindo Jesus, sabia que Jairo ficaria ansioso, mas era necessário provar para Jairo que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, e muito diferente daquilo que o homem atribui como urgência para a ação de Deus. Deus faz no tempo dele. O que nos parece ser urgente, para Deus não é. Deus sabe a hora certa e Ele vai agir na nossa vida, vai agir na tua vida, meu irmão, e vai agir na minha vida. Então, se hoje tu está pedindo qualquer coisa para Deus, faça com fé, faça sem medo, faça confiando, aquela certeza absoluta que Deus está operando e está agindo na tua vida. Tenha certeza que Deus está agindo no teu emprego, no teu problema familiar, né? Seja em que área da tua vida for, financeiro, saúde, casamento, família, os teus amigos, a igreja, por aquilo que tu está orando e que acha que está demorando, tenha certeza absoluta, não está demorando. Deus sabe o momento certo de agir e vai agir na tua vida, vai fazer um milagre, vai fazer acontecer na tua vida aquilo que estiver no plano dele, né? Aquilo que está no plano de Deus jamais serão frustrados. Amém, meu irmão? Nós vamos com essa palavra ficando por aqui. A minha oração é que essa palavra possa ter sido uma bênção na tua vida, na minha vida também. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, na paz de nosso Senhor Jesus. Já faz um tempo que você clamou
Por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Oh, não. Daí que pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti é bem melhor. creia nas promessas, creia em Cristo. Levanta a sua voz, vai. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia, creia em Cristo. Ele é contigo. Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá um glória a Deus. Aleluia.